Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Nos destaques de hoje, você vai ver na geopolítica, Putin concorda sobre cessar-fogo de 30 dias, mas os países não poderão atacar a infraestrutura energética um do outro. Na semana, novos ataques são evidenciados. Afinal, a guerra na Europa está mesmo próximo do fim? E no mercado de fertilizantes, uma mudança, uma virada de chave aconteceu nesta semana. Alta dos fosfatados e potássicos marca o início de um novo ciclo? A gente te conta isso e mais. O Banco Central elevou os juros no Brasil para 14,25% ao ano. É o maior patamar em quase 10 anos. E nesta edição você vai acompanhar as principais mudanças para crédito rural, plano safra e mercados agro. Tem também o início do outono aqui no Brasil. É hora da gente conhecer as principais tendências climáticas da nova estação, com efeitos em trigo, em milho, café e outras culturas. E ainda os desafios na logística, com mais de 1.000 caminhões aguardando para exportar a soja em Rondônia. Resultado de uma safra cheia, com uma infraestrutura que não avança no mesmo ritmo da produção agrícola. E na tecnologia, uma novidade. São os biológicos turbinados, que prometem ser uma nova fronteira tecnológica no agro. Os resultados e as principais mudanças previstas para o campo você vai conferir nessa edição. Tudo isso e mais no Hora H do Agro, que já está no ar. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, concordou nesta semana com uma proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um cessar-fogo na infraestrutura de energia na guerra entre Rússia e Ucrânia. O combinado, que ocorreu durante uma conversa telefônica entre Trump e Putin, estava previsto para durar 30 dias. Mas logo depois do acordo, autoridades ucranianas afirmaram que a Rússia realizou um ataque na capital Kiev, além de atingir um hospital em uma outra cidade do país de Zelensky. Já mais próximo do fim desta semana, os russos acusaram a Ucrânia de atacar uma importante base aérea do país. A pergunta que fica é, de fato, a guerra na Ucrânia, a guerra na Europa, está mais próximo do fim? E quais são as implicações para os mercados agrícolas de fertilizantes, de combustíveis? A gente vai saber isso agora com o Thiago de Aragão, diretor da Arco Advice, que está conosco. Thiago, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Sempre um prazer, muito obrigado. Primeira pergunta é, Putin, Zelensky estão realmente comprometidos com esse cessar-fogo? Porque uma hora a gente fala em acordo, mas na sequência a gente já vê notícias de ataques e fica a pergunta, essa guerra está mesmo próxima do fim? Olha, eu tenho convicção que nem os dois sabem disso. Não existe um acordo claro em torno do cessar-fogo, existem muitas discordâncias em relação a como isso aconteceria. Por exemplo, existem várias reuniões que acontecem fora do âmbito público. Alguns dias antes da reunião entre o Zelensky e o Trump, teve uma reunião não pública entre o Zelensky e o representante do governo americano em Roma, para tentar montar as bases de como seria essa conversa. O que existe hoje são 3 propostas de cessar-fogo, uma da Ucrânia, uma dos Estados Unidos e uma da Rússia. A forma como está sendo desenhada indica que a proposta russa é a que está ganhando mais forma e que o Trump está concordando com a proposta russa ao invés da Rússia concordando com a proposta americana. Dentro desse ambiente, a Ucrânia, obviamente, ela sabe que ela não tem muita margem de manobra. Ela, por um lado, ela tem o Zelensky tem uma população que não quer um cessar-fogo dentro desses termos, então, mesmo que ele chegue num acordo, ele vai ter que cuidar muito de grupos que vão acabar agindo de uma forma independente, isso pode gerar um efeito dominó em relação aos russos, e, em contrapartida, os russos eles são muito seguros de que o objetivo deles é manter grande parte do que eles, de território que eles conseguiram
conquistar até o momento. Está tudo muito em aberto. Eu não vejo ainda um fim tão próximo, porque mesmo que nós tenhamos um cessar-fogo, o que vai acontecer é que esse cessar-fogo será sistematicamente desrespeitado por ações de um lado ou de outro, justamente pelo fato de que ninguém ainda concorda no formato desse cessar-fogo. Você está dizendo para a gente claramente que não vê um fim tão próximo da guerra na Europa, e muitos podem estar se perguntando por que um programa dedicado à cobertura de agronegócio abre a edição com Geopolítica olhando para a guerra na Europa. Há várias questões que impactam os mercados globais, desde preços de diesel, preços de fertilizantes, preços de commodities agrícolas. Esse horizonte geopolítico que você tem no momento aponta para um cenário em que a gente vai passar por algum estresse nesses mercados no curto espaço de tempo, ou deverá ser uma repetição do que a gente está vendo agora? Será uma manutenção do que nós estamos tendo agora, com algumas possíveis variantes. Por exemplo, podemos ter uma abertura dos Estados Unidos em relação à pressão que se coloca em relação à Rússia e, consequentemente, ao fertilizante russo. Então, se o fertilizante russo ele passa a ter uma abertura maior no mercado, isso obviamente impacta o Brasil como importador. Ao mesmo tempo, o petróleo acaba sendo um mecanismo extremamente importante, não só de pressão ou para a economia doméstica de vários países, mas de pressão internacional. Então, a Rússia ela tem interesse, claro, em aumentar o preço do barril do petróleo se ela perceber que essa guerra vai se esticar um pouco mais e que o eventual cessar-fogo com a Ucrânia não seja respeitado como um todo. Então, isso também acaba afetando. E toda a produção agrícola da Ucrânia, essa vai continuar ainda fora do mercado, pelo menos com uma certa diminuição em relação ao mercado, porque, independente de um cessar-fogo, nós ainda vamos ter um ambiente muito tenso dentro da Ucrânia, e onde muitas ações militares não oficiais, de guerrilhas e de grupos paramilitares vão continuar ocorrendo. O cenário base da Arco para 2025, ele considera o fim da guerra na Ucrânia, apesar de todos esse diz que não disse, cessar-fogo e depois uma ruptura do que foi acordado. E a minha pergunta é porque muitos que estão fazendo planejamentos agrícolas já olham para o período 25-26. A Ucrânia está parcialmente presente no mercado global, mas se há um cessar-fogo, a gente pode ter um horizonte de aumento de produção de vários grãos, a exemplo de milho. E a minha pergunta objetiva é essa: o cenário base da Arco é que em 2025 a guerra na Europa chegue ao fim? Olha, um cessar-fogo, ele é possível, mas só vale essa análise da sustentabilidade de um cessar-fogo 6 meses após o fim de um cessar-fogo, porque durante os 6 meses subsequentes, o que vai acontecer é exatamente o que aconteceu nessa semana. A Ucrânia acusou a Rússia de um ataque, no qual a Rússia nega, e a Ucrânia realizou um ataque de retaliação nos russos, no qual os russos consideram um ataque primário. Isso exemplifica como deve funcionar e como vai acabar sendo esse processo de cessar-fogo, onde, na prática, a guerra continua, mas, em termos nominais, nós temos um ambiente de cessar-fogo. Para os mercados, o simples termo cessar-fogo já causa uma tranquilidade, mesmo que na prática nós não tenhamos um cessar-fogo. Agora, o que muda é, a Europa sabe que esse cessar-fogo é muito frágil e esse cessar-fogo ele é amplamente favorável aos russos. Sabendo disso, toda a dinâmica econômica da Europa começa a se modificar em direção a uma busca maior e mais robusta para se armar, principalmente da Polônia, e, consequentemente, isso muda um pouco da chave da capacidade europeia de exportar, importar e produzir, se você vai ter um aumento importante no aspecto de defesa entre esses países. Desculpe se eu entendi mal, mas quando você fala da busca por armamentos e cita a Polônia, é por uma percepção de risco de que a Polônia poderia ser uma próxima vítima da Rússia, assim como foi a Ucrânia em relação a perder parte do seu território? Isso é um aspecto histórico que está muito imbuído na cabeça dos poloneses, mas eles sabem também que a preparação a longo prazo é muito importante. A Polônia já tem hoje o segundo ou terceiro exército mais poderoso da Europa. E eles sabem que quanto mais poderoso eles ficam,
Não necessariamente eles estão se protegendo contra a Rússia, mas eles ganham um assento na mesa de maior relevância. Eles passam a coordenar e liderar as ações estratégicas naquela parte da Europa, onde a Lituânia, a Estônia e a Letônia olham para a Polônia como um benfeitor nesse aspecto, e a Polônia ganha muito poder. Mas para fazer isso, a Polônia precisa aumentar o gasto militar e diminuir o gasto em outras áreas, que acaba gerando um efeito dominó e afetando a economia europeia. Tiago Aragão, muito obrigada pela sua presença. Arco, voltem sempre, são muito bem-vindos. O presidente norte-americano Donald Trump ordenou no último fim de semana um ataque em grande escala contra os rebeldes Houthis no Iêmen. O republicano pediu que o Irã pare de financiar o grupo e afirmou que os Houthis serão completamente aniquilados. Na semana, o grupo afirmou que estava em guerra com os Estados Unidos e atacou 4 embarcações norte-americanas. O agro naturalmente acompanha essa questão geopolítica por vários fatores, entre eles o aumento das tensões no Oriente Médio, que é um importante consumidor dos produtos agrícolas aqui do Brasil, e, além disso, pelos impactos no comércio marítimo. E o professor de Relações Internacionais do IBMEC, o Carlo Cauti, alertou para alguns efeitos do transporte marítimo no Mar Vermelho em função dessa situação que estávamos aqui tratando. Vai lembrar que o agro exporta produtos como carnes por essa região ali. Vamos conferir. É mais uma tentativa de aumentar a pressão em cima do Irã, nesta lógica de tentar reduzir a força da República Islâmica no Oriente Médio. O Irã é o grande financiador desse grupo de iemenitas rebeldes que, na verdade, já tomaram o poder no Iêmen e estão atacando navios no Mar Vermelho, que é uma importantíssima rota de comunicação entre a Europa e a Ásia. Lembrando que do Mar Vermelho e depois do Canal de Suez, que passa a grande maioria das mercadorias do mundo, e atacando esses navios, as rotas se tornam mais caras. Mas os Houthis também estão atacando Israel. São mísseis que saem do Iêmen e chegam até o Estado de Israel a mando do Irã. Portanto, atacar os Houthis significa enfraquecer o Irã e continuar nesta tentativa de reduzir a força regional do Irã em toda a região. O que muda para o agro brasileiro? As navegações no Mar Vermelho estão mais complicadas, está mais caro. O custo dos seguros para quem está enviando mercadorias via navio pelo Mar Vermelho triplicou nos últimos meses, está aumentando também após esses ataques e com certeza será mais difícil, mais complicado navegar de forma segura através dessa região. Muito obrigada, professor Carlo Cauti, pelos alertas. E agora o nosso tema é fertilizante. A consultoria Agriinvest Commodities está alertando para uma virada de chave no mercado de adubos. Segundo a empresa, a semana foi marcada por uma alta dos potássicos e dos fosfatados, que pode dar início a um novo ciclo nesse mercado. Que ciclo é esse? A gente vai saber agora com Jefferson Souza, que é analista da Agriinvest Commodities. Jefferson, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Muito obrigado, Kelly. É um prazer conversar com todos vocês. Da mesma forma, a primeira pergunta é: que virada de chave ocorreu no mercado de fertilizantes essa semana? Primeiramente, Kelly, um ponto importante: o que subiu nessa semana e que trouxe um pouco de preocupação, obviamente, para todo mundo que precisa comprar ainda, é o MAP. Subiu num nível importante. Nós estamos falando de mais ou menos 15 a 20 dólares nessa semana, de um fertilizante que já estava elevado. Então, só para você ter uma ideia, se eu for traçar um paralelo do preço atual com o preço do ano passado, o MAP ele está 90 dólares mais caro do que ele estava. Então, isso impacta diretamente no que nós sempre conversamos, que é o poder de compra do produtor rural que está comprando nesse momento o seu fertilizante. A relação de troca sobe 10 sacas por tonelada devido a esse incremento. Claro, olhando ano a ano. Então, o destaque maior fica para o lado dos fosfatados, mas como você comentou, eu tenho um alerta também para o potássio. E qual o potássio, o potássio ele vem de uma alta desde novembro. Então, se eu for pegar de novembro até agora, eu tenho um aumento no preço do potássio, do cloreto, acima de 50 dólares por tonelada. Qual é a virada de chave que marcou esta semana? Você está trazendo aqui, se eu entendi bem, uma piora na relação de troca para o agricultor que produz soja. Ele vai precisar de mais sacas de soja para comprar uma mesma quantidade de adubo em relação ao que via nas semanas anteriores. A virada de chave que você está nos chamando a atenção é que oportunidades do adubo ficar mais barata ficaram no passado?
Exatamente, Kellen, exatamente. Ao nosso ver, daqui para frente, nós estamos consolidando um ciclo de alta novamente para o fertilizante. Isso é muito importante para o produtor que não comprou ainda. Nós temos no Brasil, tranquilamente, 60% da demanda para a soja 2025-2026 aberta de fertilizantes. Então, eu tenho um grande volume de potássio, eu tenho um grande volume de fosfatados para comercializar ainda. Embora o potássio, eu posso dizer para vocês que o produtor aproveitou a oportunidade. Isso eu acho que é crucial também a gente falar. Nós tivemos boas relações de troca em outubro e tivemos em novembro. O produtor brasileiro aproveitou essas oportunidades e nós já temos 50% do mercado de potássio comercializado para 25-26. Mas ainda tem a segunda metade, que obviamente está em aberta e está na mesa. Você disse que a semana marca uma virada de chave que consolida o início de um período de alta para esses fertilizantes. Qual é o fator que embasa essa sua visão de mercado? Qual é o fator fundamental no sentido de oferta e demanda? E qual é o fator conjuntural, seja algum indicador econômico que tenha impactado ou algum fator externo como geopolítica que discutíamos há pouco? O que mudou? O que mudou foi realmente uma oferta e demanda que se mostra cada vez mais complicada, sobretudo para fosfatados, Kellen. Desde o ano passado, o mundo sofre com uma oferta de fosfatado de alta concentração. E, consequentemente, você tem um desbalanço dessa oferta e demanda, e não é só no Brasil, é na Ásia, por exemplo, como o caso dos indianos, e, consequentemente, o preço ele se sustenta. Então, significa que nessa semana, como eu disse, esse aumento no preço do MAP, ele marca uma mudança de um longo período de estabilidade na alta. O MAP ele ficou praticamente 7 meses e meio sem mudança no mercado brasileiro. E nos últimos dias nós vimos que realmente os preços se consolidam mais elevados. E não é só no Brasil, é em outros polos que também consomem. Então é uma mudança global no preço do fosfatado. Essa é a virada que a gente tem que olhar. Eu diria que o cloreto, a virada já aconteceu. Ela aconteceu no começo desse ano. Agora o fosfatado acontece agora na metade de março. Quando a gente olha para como os produtores tomam decisões, a gente naturalmente analisa o mercado de adubo, mas também analisa o mercado do grão, que é a moeda que faz essa troca que você estava aqui nos dizendo. Nós observamos dados também da Agrinvest nessa semana, apontando que o prêmio pago para a soja para exportação em maio atingiu o maior patamar, pelo menos lá desde 2022. E esse é um fator de suporte para o preço da soja. No entanto, nós temos outros elementos acontecendo, como o dólar no mais baixo patamar do ano. E uma safra grande, uma safra farta sendo colhida aqui no Brasil com mais de 165 milhões de toneladas. A pergunta objetiva é: qual a recomendação da Agrinvest na tomada de decisão na troca de soja por adubo? Espera um pouco mais, olhando uma curva de tendência de soja, ou faz negócio agora porque o pior pode vir pela frente, ou seja, a piora da relação acontecer? Colocando todos os elementos na mesa, Kelly, eu diria que nós estamos no momento de fazer negócio, de olhar para a relação de troca. Esperar talvez não seja uma boa opção, ainda mais porque, vou te dar o exemplo do cloreto. Quem comprou o cloreto em outubro, novembro, hoje tem o benefício tranquilamente de $50 por tonelada. Isso em relação de troca significa que quem comprou o cloreto em outubro, novembro e vendeu soja, ele tem um benefício de 3 sacas por tonelada. Quando você chega e coloca essa conta no final da operação, ela é muito representativa para o produtor. Então, nossa recomendação é: eu estou no momento de olhar para a relação de troca e comprar o adubo para 25-26. Jefferson, minha última questão. Nos últimos anos, eu posso estar enganada, você me corrija, por favor. Os produtores começaram a retardar a tomada de decisões. Seja porque foram surpreendidos por guerras que aumentaram os preços das commodities, seja porque o dólar escalou e beneficiou quem deixou para tomar a decisão mais tardia. Essa é uma situação que tem acontecido. Muitos produtores estão empurrando lá para frente a tomada de decisão, dado que tem muita incerteza. Como é que está no mercado de fertilizantes? Esse comportamento continua? Você disse que tem 60% em aberto. Isso é mais do que a média histórica para o período? É menos? Eu quero entender como é que está a cabeça do produtor rural na hora de comprar o fertilizante. Karen, está parecido com o ano passado, mas está atrasado em relação à média. O que você colocou é correto. A gente tem, de uma certa forma, um retardo em relação à média. Mas o produtor, esse ano, no caso do potássio, ele adiantou as suas aquisições. Isso é importante. Ele viu a oportunidade e ele aproveitou a oportunidade. E até agora ele está acertando.
Isso é importante. Então, ele fez uma boa tomada de decisão. Daqui para frente, ele vai ter que olhar muito essa conjuntura. A probabilidade do potássio cair, Kelly, é muito baixa daqui até junho. É muito baixa mesmo. Pode ser que se estabilize, mas cair é muito difícil. No caso do fósforo, eu sigo com o mesmo raciocínio. Eu tenho hoje bons fundamentos para manter o preço do fósforo em alta ou, quem sabe, aí estável em um cenário otimista, no caso do fosfatado. Jefferson, agora sim, a última pergunta. Diante dos fundamentos que você observa, da situação que você observa no agro brasileiro, aumentará a demanda de fertilizante para a safra 25-26 de soja? Ou seja, o produtor vai usar mais adubo nas lavouras? Ellen, essa é uma pergunta extremamente difícil nesse momento. Por quê? Eu posso considerar que esses produtores que não compraram ainda, eles vão enfrentar preços mais elevados. O comportamento dele é uma incógnita para todos nós ainda. Se o preço da soja proporcionar uma relação de troca melhor, tudo bem. Eu posso ter realmente o mercado aumentando em 2025. Agora, é uma dúvida tremenda. Eu diria para você que é bem difícil cravar o cenário. Nós trabalhamos com leve aumento, até porque, tradicionalmente, o Brasil aumenta um pouco de área e, consequentemente, esse ano nós usamos matérias-primas menos concentradas. Então, eu diria que a gente pode apostar num crescimento, mas é uma incógnita ainda e é difícil ter uma resposta concreta para isso. Jefferson Souza, analista da Agriinvest Commodities, muito obrigada por alertar a nossa audiência sobre a sua percepção da virada de chave no mercado de adubo e oportunidades e desafios para quem nos assiste. Volte sempre, é muito bem-vindo. Muito obrigado, Kelly. Obrigado a todos. Até a próxima. E nesta semana, o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, também revisou os juros por lá. E aí a gente mostra para você, ao contrário do Brasil, a autoridade monetária decidiu manter o patamar entre 4,25% e 4,5% ao ano. A decisão unânime veio em linha com as expectativas do mercado financeiro. Essa foi a segunda reunião consecutiva em que o Banco Central norte-americano optou por não alterar o referencial de juros lá nos Estados Unidos. As decisões sobre taxas de juros também importam porque geram efeitos no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, por unanimidade, aumentar a taxa básica de juros da economia brasileira em 1 ponto percentual. Com isso, a Selic saiu de 13,25% para 14,25% ao ano. E esse é o mais alto patamar dos juros no Brasil desde 2016, ou seja, há quase 10 anos. Essa elevação da taxa Selic ocorre em um cenário de inflação em alta no Brasil, que já superou o teto da meta e acumula uma alta de 5,06% em 12 meses. Em nota, o Banco Central indicou que pode aumentar novamente a Selic na próxima reunião, marcada para os dias 6 e 7 de maio. Vale lembrar que as expectativas do mercado financeiro são de que as taxas de juros no Brasil superem até 15%, ou fechem o ano em 15%, de acordo com algumas previsões correntes no mercado. Se confirmado esses 15%, aí sim vai ser a taxa de juros mais alta em quase 20 anos. E claro que isso afeta o agro brasileiro, por isso a gente convidou o Bruno Lucchi, diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, para trazer todos os efeitos colaterais dessa conjuntura. Bruno, primeiramente, seja bem-vindo ao Jovem Pan News. Obrigado, Kelly, a todos que nos acompanham. Obrigada, Bruno, pela sua companhia. A primeira pergunta para você é: qual é o efeito mais importante que a mudança no patamar de juros do Brasil gera para o agronegócio? Bem, o impacto é geral no crédito, do produtor rural. Hoje, tanto no Plano Safra, onde a gente tem as taxas equalizadas e a Selic é um importante componente para medir ali o volume de recursos necessário que o governo vai precisar para reduzir essa taxa de juros do Plano Safra. Quanto maior a Selic, menor, mais recurso eu demandaria para ter uma equalização dessas taxas. E no mercado privado é a mesma coisa. Os bancos privados, as trades e todos os outros entes do mercado privado que operam no crédito rural também têm a Selic ali como referência e elevam essas taxas aos produtores. Então, a consequência direta que nós temos no setor é um crédito rural mais caro. Crédito rural mais caro também nos bancos privados, como você acabou de mencionar, gera uma maior demanda, imagino eu, por Plano Safra, que é a linha de crédito do Estado, do governo, com parte dessas linhas subsidiadas, ou seja, com o governo pagando esse diferencial de juros para tentar ofertar uma taxa mais competitiva. Afinal de contas, a gente está falando de produção de comida. Se a taxa Selic sobe, aumenta a demanda por Plano Safra e vai ter recurso barato no Plano Safra, quais as expectativas que você tem?
Bem, vamos pegar um pouco do que está acontecendo nesse momento. A gente tem dados de julho até fevereiro do Plano Safra vigente. Nós temos aí, até o momento, 19% a menos de contratação comparado ao plano anterior. Tivemos, nesse momento, uma suspensão temporária, em função de justamente não ter votado o orçamento. Esse orçamento foi votado, votado ontem, e o volume para equalização ficou o mesmo do ano passado, que era 15 bi. Desse 15 você tira 1 para seguro, tem agora uma parte que vem dos financiamentos de investimentos anteriores. Enfim, nós vamos colocar que a gente vai ter o mesmo volume do ano passado para esse ano. Só que no ano passado, nesse mesmo momento, quando o Plano Safra foi construído, você tinha uma Selic de 10,5%. Nós temos nesse momento agora já 14,25%, antes de chegar no lançamento do Plano Safra. Temos expectativa de ter mais um incremento na próxima reunião do cupom, e já existe, vamos dizer assim, bancos, empresas que fazem essa análise do crédito já dizendo que a gente vai chegar no final do ano com 15,5% de Selic, como você bem disse, a maior dos últimos anos. Então, tendo o mesmo volume de recursos para equalização, a gente vai ter menos recurso, vamos dizer assim, para equalizar e para disponibilizar de crédito rural subvencionado. Por quê? Porque a Selic vai estar muito maior do que o valor que nós tínhamos no ano passado. Então, certamente, num ano que você dependeria mais do Plano Safra, você vai contar menos com ele se pegar esse orçamento atual. Lógico, isso vai envolver negociações nesse momento. A própria FPA já colocou que há uma intenção de discutir isso com o Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura, para você tentar o aporte aí ao longo do ano, para que você consiga um volume maior, pelo menos para ter a mesma coisa que você teve ano passado. Você está me falando aqui sobre, primeiro, que sim, a taxa de juros vai encarecer o crédito. Segundo, que a taxa de juros nos atuais patamares pode limitar o volume de recurso disponível. E aí são conclusões que eu gostaria de confirmar com você. A consequência 1 é que a gente pode ver um esgotamento mais rápido ainda das linhas de crédito do Plano Safra? Essa é a pergunta 1. E a pergunta 2 é, se pegar o orçamento atual sem aporte, qual o aporte necessário para o Plano Safra durar pelo menos um ano, que seria o natural, do início ao final da safra? Bem, realmente, o primeiro ponto que você disse se concretiza, tendo o mesmo volume de recursos com a taxa maior, ou vai acabar muito rápido, ou teremos taxas de Plano Safra mais elevadas. Em vez de ter recursos subvencionados com taxas menores, nós podemos ter um incremento nas taxas vigentes, deixando o crédito rural mais caro. E o segundo ponto, que diz respeito a... Qual foi a outra parte que você comentou? Você falou que o orçamento que foi aprovado prevê 15 bi de subvenção para o Plano Safra. Seria o mesmo volume do ano passado, que não é suficiente diante da taxa Selic atual, e falou em aportes. Eu pergunto, qual é o volume do aporte necessário para que o Plano Safra dure pelo menos um ano? Ano passado, para a gente ter, vamos dizer, o plano funcionando perfeitamente, a gente tinha feito um cálculo de 22 bi. Era o que seria necessário no ano passado para manter as taxas semelhantes ao que foi anunciado, e esse volume dá sem ter interferências. Então a gente viu que não chegou a esse patamar e nós tivemos problemas de toda a natureza. Esse ano a gente não chegou a fazer a conta com essa nova Selic, mas certamente vai ser algo acima dos 22, 24 bi para você conseguir manter o que tem hoje. O que você está dizendo para a gente, em outras palavras, Bruno, é que se o Plano Safra for muito parecido com o volume de recursos que a gente teve no ano passado, com esses 15 bi aprovados no orçamento, não vai dar para todo mundo. Se não vai dar para todo mundo, parte da audiência já ouve sua informação e diz, mas como é que eu vou fazer para me financiar se as taxas de juros no mercado são altíssimas, em alguns casos superam 18% ao ano, de acordo com fontes que nós ouvimos aqui de federações. Qual é a solução para quem nos assiste e que não consiga, de repente, pegar uma taxa do Plano Safra? Ellen, nesse momento a gente está rodando o Brasil e conversando com as federações e sindicatos para construir as propostas do Plano Safra. E a gente tem comentado esse cenário de juros do país, é algo que realmente preocupa, até mesmo porque o problema não é só aumentar a Selic. Nós temos aí um problema que é muito mais estruturante, a questão fiscal do país. É algo que a gente enxerga que não está sendo, você não está tendo uma estratégia para ir direto ao problema. Então, teremos aí mais ajustes ao longo do ano. E o que os produtores têm colocado é que muitos deles vão trabalhar no máximo com recursos de custeio e investimento, basicamente pouquíssimos vão fazer, tanto privado como do Plano Safra. Aqueles que realmente conseguirem esperar um momento um pouco mais, eles vão deixar mais para frente a questão dos investimentos. Porque o investimento você não paga só em um ano, isso é diluído em vários outros anos. E fazer qualquer tipo de investimento com uma taxa como essa
realmente o produtor tem que ter ele tem que estar bem estruturado financeiramente para tomar esse tipo de decisão, né? Então é algo que a gente está observando, que a tendência para investimento vai ser muito menor nessas situações de Selic alta. E isso compromete os pacotes tecnológicos, a produtividade e tudo mais que a gente está acostumado a discutir aqui rotineiramente. Agora, se isso acaba impactando em investimento, impacta em produtividade, e a gente discute, enquanto país, a inflação dos alimentos e há medidas do governo baixando tarifa para importar alimento, talvez mais barato em algum caso, essa é parte da estratégia que o governo disse que faria sentido, não faria mais sentido baratear o crédito aos agricultores brasileiros para que eles aumentassem a oferta de comida e com a oferta o preço dos alimentos cairia no Brasil? Com certeza, acho que seu raciocínio é perfeito e foi algo que nós falamos ano passado. Já havia uma previsão de você ter um incremento de custo de produção, né, ao longo do ano, principalmente pensando nessa questão do câmbio, que aumenta bastante o custo de fertilizantes, defensivos e tudo mais. E já foi no ano passado a gente discutiu que seria interessante a gente ter um aporte maior no Plano Safra para você justamente minimizar os impactos da inflação. Isso na época não foi levado em consideração, né? Nós tivemos aí, vamos ter uma safra recorde, mas aí o produtor realmente bancando do próprio bolso, nós estamos com 20% de Plano Safra menor, e se eu pegar o do que foi anunciado, o que foi contratado em 8 meses, eu só contratei 52% do que foi anunciado. Então é algo que realmente mostra, vamos dizer que o produtor, ou ele teve que buscar recurso em outro segmento privado, ou ele mesmo teve que arcar, né, com o pacote tecnológico ou postergar investimentos. Então a melhor saída para o governo para trabalhar a inflação é essa. E não adianta tentar intervir no momento que o índice sobe. Tem que ser algo, a agricultura, a pecuária, são ciclos biológicos, a gente tem que prever isso com antecedência. Então, a melhor forma é justamente você investir no Plano Safra, isso foi discutido entre os ministérios, agora a gente precisa ver isso na prática. A gente não começou as conversas ainda, né, com o governo sobre o Plano Safra e espera que haja essa sensibilidade de você melhorar esse orçamento, né, do plano 25-26. A gente espera e você volte para nos trazer boas notícias. Bruno Luque, diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, volte sempre. Muito obrigado, Kelly. Até a próxima. A Federação da Agricultura do Paraná diz que a alta da Selic vai elevar os custos de produção e afetar, inclusive, o preço de alimento. Vamos acompanhar. Foi aprovado, né, o orçamento para 2025 e 2026 e não foi previsto um reforço, né, na questão de recurso destinado ao crédito rural, ao Plano Safra. Então o governo manteve os 15 bilhões destinados, né, que é o mesmo recurso do orçamento do ano passado, e esse crédito mais caro, essa taxa de juros mais alta, né, pode impactar de forma significativa no setor do agronegócio, né, fazendo com que o custo do dinheiro, o custo de produção fique mais alto, né, e consequentemente isso gere, né, uma dificuldade de oferta de alimentos e consequentemente talvez um repasse, né, para o consumidor final. Então a preocupação do governo em relação a baixar o preço dos alimentos, né, com uma taxa de juros alta, ela fica um pouco mais complicada ainda. Muito obrigada à Federação da Agricultura do Estado do Paraná pela participação. E o dólar atingiu nesta semana o menor patamar desde outubro do ano passado. Ainda na quarta, a moeda norte-americana fechou em 5,64. Nas mínimas do dia, o câmbio chegou a operar ali ao redor de 5,63. No acumulado agora deste ano, o dólar já perdeu 9%. E a tendência é cair mais ou voltar a subir? A gente convidou o economista e comentarista da Jovem Pan, Alan Gani, para explicar o que está por trás dessa queda recente do dólar em relação ao real. Vamos conferir. O que aconteceu? Primeiro, uma maior estabilidade geopolítica, à medida que a guerra entre Rússia e Ucrânia caminha para o seu final. Depois, uma percepção por parte dos investidores de que as tarifas de Donald Trump não serão tão difusas e tão grandes. Vai ter, mas não na escala inicialmente anunciada, até por conta desse vai e vem de Donald Trump. Também uma percepção de desaceleração da economia americana e todo mundo começa a colocar dólares em economias emergentes como o Brasil, uma possibilidade de um crescimento maior da China também, e isso aumentaria as nossas exportações e entraria mais dólar. Mas
Para onde vai o dólar? Tudo vai depender do fiscal. E aí é que está o ponto. Pode subir novamente por conta das incertezas fiscais. Muito obrigada, Alan Gani, pela participação. E o ouro atingiu nesta semana o maior patamar da história. Foi comercializado acima de $3.000 por onça Troy. O ativo é considerado um ativo mais seguro e a corrida para o ouro nesta semana foi sustentada por tensões geopolíticas no Oriente Médio, preocupações com as tarifas comerciais envolvendo a nova política do Donald Trump. Os investidores, eles também permanecem avessos ao risco antes das reuniões, de Banco Central sobre as taxas de juros ao redor do mundo. Ouro nas máximas históricas também foi um fator que marcou o noticiário desta semana. E depois do intervalo você vai ver como vai ser o outono no Brasil e os impactos dessa nova estação nas principais culturas agrícolas como milho, café, trigo e outras. E ainda os biológicos turbinados, que prometem ser a nova fronteira tecnológica do agro. Você já ouviu falar disso? A gente conta depois do intervalo. Até já. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Quando percevejos alcançam a soja, sugam a rentabilidade e a qualidade dos grãos. Mas essa ameaça tem uma solução, graças a Zeus. Inseticida Irrara com tecnologia inédita que controla os percevejos de forma nunca antes vista. Eleve seu poder de controle com Zeus. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. No campo, os sonhos crescem junto com o trabalho. E com o Consórcio Nacional Valtra, você investe nesse sonho com parcelas que cabem no seu bolso e sem sair de casa. Afinal, são quase 20 anos colocando máquinas pelo campus de todo o Brasil. O Consórcio Nacional Valtra investe no seu futuro com quem entende do campo. Acesse consórciovaltra.com.br e simule sua máquina. Desde o tempo do homem primitivo, a grande civilização grega, da Revolução Industrial até o mundo moderno, grandes guerras aconteceram, moedas foram criadas, inovações científicas mudaram o mundo e forjaram os povos. Todas essas transformações foram costuradas pelo fio invisível da economia. Esse conhecimento é a chave para entender as relações humanas, trabalho, negócios, investimento e política. Ao longo da minha carreira, eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade em entender esses conceitos que são essenciais para as nossas vidas, para que a gente prospere. Quero compartilhar com você os fundamentos econômicos que moldaram e continuam a moldar o mundo. Entenda os segredos e transforme a sua forma de investir com o meu novo curso, Economia Touro, os 200 conceitos que interessam. Acesse agora newcursos.com.br e comece a sua jornada. Vai, Torio! Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Com uma safra de soja cheia e problemas de infraestrutura, os agricultores de Rondônia estão enfrentando entraves logísticos. Nesta semana, uma fila de cerca de 1.200 caminhões carregados de soja se formou no porto de Porto Velho, de onde essa soja vai para exportação. A ProSoja revela que entre os motivos que explicam a situação, que é pior do que em anos anteriores, estão a concentração da colheita de soja e uma infraestrutura que não está acompanhando o crescimento e o aumento da produção. Para poder desembarcar o produto, os caminhoneiros estão levando de 5 a 6 dias de espera. E essa não é a primeira vez que isso acontece aqui no Brasil. Há poucos meses você viu aqui no Hora H do Agro uma fila de caminhões que se formou também em Miritituba, no Pará, também com o propósito de descarregar a soja colhida das lavouras. A ProSoja Rondônia diz que os efeitos na colheita de soja entre os agricultores são bem importantes. A infraestrutura logística está travada, destaca. Vamos acompanhar. Esse acúmulo logístico tem causado grandes prejuízos para os produtores. O produtor acaba perdendo produto na lavoura, não tendo condições de colher, porque não tem logística para escoar esse produto. E também há uma perca nas filas, onde
caminhões ficam com produtos aí para padronizar nas portas dos armazéns, aguardando aí a fila, e esse produto acaba perdendo qualidade, consequentemente acaba gerando um prejuízo para o produtor. E um outro prejuízo aí que o produtor está tendo que absorver é as estadias dos caminhões que estão parados aí em filas de armazéns e de portos. Acaba gerando aí um custo logístico maior do que o normal aqui para a nossa região. Muito obrigada à ProSoja pelos esclarecimentos. E começou nesta semana o outono, estação que marca a transição entre o verão e o inverno, e é agora no outono que costumam ser observados os primeiros registros de geadas nas regiões sul, sudeste e parte de Mato Grosso do Sul aqui no Brasil, e até ocorrência de neve nas áreas serranas, é o que chamou a atenção o boletim do INMET desta semana. É hora da gente saber o que esperar do outono para algumas das principais culturas agrícolas, como milho, trigo e café. O Marco Antônio dos Santos, que é diretor da Rural Clima, está conosco para trazer as informações. Marco, seja muito bem-vindo e já comece nos dizendo como serão os primeiros 15 dias do outono, estação que acabou de começar, hein? Olá, Kelly. Olá a todos. E olha, começou nessa última quinta-feira, mais precisamente às 6h02, o outono em todo o hemisfério sul. E esse outono, Kelly, será bem diferente do que foi 2024. Vocês podem ver no mapa dos próximos 15 dias que mostra chuvas em praticamente todo o Brasil. No entanto, essas chuvas que estarão ocorrendo principalmente na faixa mais leste do Brasil, e aí coloco Minas Gerais e até mesmo algumas áreas do Paraná, poderão receber volumes mais irregulares. O milho já vem sofrendo por conta de estiagem, então essas chuvas irregulares e temperaturas extremamente altas, tanto no Paraná, São Paulo, Minas, algumas áreas leste de Goiás. E mesmo os mapas dos próximos 15 dias mostrando essas manchas mais avermelhadas, que são chuvas acima de 50, 60 milímetros, essas serão muito irregulares. Então, mesmo como mostra o mapa, há uma tendência realmente de faltar chuvas em alguns pontos. Isso pode trazer alguns problemas pontuais para o milho safrinha nesses próximos 15 dias ou nesses primeiros 15 dias aí do outono, viu, Kelly? Vamos dar uma olhadinha então já em abril, porque você fala em faltar chuva, o produtor de milho fica muito preocupado, e essa é uma das culturas que a gente está cobrindo aqui. Qual é o destaque desse mês de abril? Olha, Kelly, se você observar, as chuvas ficam mais concentradas no sul em abril. O grande problema todo é que, devido ao atraso do plantio da soja, muitos produtores atrasaram o plantio do milho. Então, há uma necessidade muito grande de que venham ocorrer chuvas na segunda quinzena de abril. E esses mapas, apesar de estar mostrando o acumulado do mês inteiro de abril, essas chuvas estão muito mais concentradas na primeira quinzena do que na segunda quinzena. Então, as chuvas da segunda quinzena serão muito irregulares, principalmente ali em Goiás, Minas Gerais, região do Vale do Araguaia, no Mato Grosso, São Paulo, até mesmo em algumas áreas do Mato Grosso do Sul, mais ao norte, poderão sofrer aí com chuvas mais irregulares na segunda quinzena de abril. E olha o mapa da temperatura que está aí do lado direito, que ainda há uma tendência de temperaturas bastante elevadas ainda no mês de abril. Então isso traz uma certa preocupação, porque podemos ter alguns problemas pontuais aí com a segunda safra de milho aqui no Brasil. Esse é um alerta importante. Já rodando o mapa para maio, gostaria também que você chamasse a nossa atenção para as culturas como trigo e café, que também estão no radar da nossa audiência para esse mês de outono. O que a gente pode esperar de maio? Olha, como eu disse, Karen, esse vai ser um outono totalmente diferente do que foi 2024, porque o ano passado estávamos sob efeito de El Niño. Isso fez com que as chuvas cortassem cedo, principalmente na região centro-norte, e lá no sul, a gente viu todas as enchentes e prejuízos que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina tiveram durante o outono. Esse ano não. Esse ano, apesar das chuvas continuarem mais concentradas no sul no mês de maio, mas a tendência é que haja uma ou outra chuvas também na região central. Além disso, o maio ainda continuará sendo marcado por algumas temperaturas altas, algumas ondas de calor. E há uma tendência realmente que essas chuvas ocorram muito irregulares. É um ou outro dia só de chuva mesmo, os mapas mostrando esse verde em praticamente
toda a região central. E aí, para o milho, isso pode ser uma condição boa para onde cair essas chuvas, mas não é para todo mundo. Mas para o café é uma boa condição, porque favorecerá o desenvolvimento não mais dessa safra, essa safra já está totalmente comprometida. Essas chuvas de agora começam a beneficiar as lavouras de 26, né? Então a florada que vai ocorrer agora na primavera é de 25, e aí a produção de 26. Já o trigo é uma condição muito boa, principalmente porque em maio já começam os primeiros plantios no Paraná. Então pro trigo é um ano excepcional, porque além de termos chuvas mais recorrentes no sul, teremos também algumas ondas de frio, o que favorece o pendoamento, né, o perfilhamento do trigo. Então, o trigo eu estou vendo condições muito boas esse ano, viu, Kelly? Muito bem. Para a gente fechar o mapa de maio ou junho, melhor dizendo, na tela, a sua última manchete para a nossa audiência, o que vem aí? Olha, Kelly, reparem que em junho ainda há previsões de algumas chuvas. Como eu disse, só o fato, a gente não está mais sob efeito da laninha, mas só o fato das águas do Oceano Pacífico se manterem dentro de uma neutralidade, mas uma neutralidade negativa, ou seja, ainda permanecendo com águas ligeiramente mais frias, isso vai favorecer uma continuidade das chuvas. Então, não descarta a possibilidade de algumas pancadas também em junho, principalmente São Paulo, Mato Grosso do Sul e toda a região sul, e aí englobando algumas áreas. Isso volta a beneficiar o café, volta a beneficiar a cana-de-açúcar e principalmente as culturas de inverno, como trigo e aveia. E já começaremos a ter, já em maio, algumas pequenas ondas de frio. Então, o frio esse ano chega mais cedo. Eu tenho falado para todos nossos clientes aqui que o grande risco esse ano, tanto para as culturas de segunda safra, quanto especialmente para as culturas de inverno, não é o fator hídrico, mas o fator térmico e aí, lógico, geadas. Muito bem, tá feito o alerta. Marco Antônio dos Santos, obrigada por dividir conosco a previsão climática para o outono, impactos em importantes culturas agrícolas do Brasil. Volte sempre. Rural Clima é muito bem-vinda também. Eu que agradeço, Kelly, é sempre uma honra, um grande prazer estar aqui com você. Até a próxima. Tchau, tchau. E você já ouviu falar em bioinsumos de nova geração? Cientistas brasileiros estão trabalhando na criação de insumos biológicos turbinados. Com uma nova técnica de edição de DNA de fungos e bactérias, pesquisadores estão tornando esses organismos mais potentes na proteção das lavouras. Os bioinsumos são produtos feitos a partir de organismos vivos, como bactérias, fungos e vírus, para a proteção das lavouras, por exemplo. Os bioinsumos turbinados prometem fazer o agro cruzar uma nova fronteira tecnológica. Nós vamos conversar com Márcio Vinícius Cortes, que é pesquisador da Embrapa e tem as respostas para a gente. Primeiramente, seja muito bem-vindo e já nos explica o que são os bioinsumos turbinados e os resultados já observados por vocês até o momento. Eu agradeço o convite, Kelly. Então, essa tecnologia, a gente está utilizando uma tecnologia que é de conhecimento geral, que é o CRISPR, né? E com essa tecnologia, que em princípio nós também chamamos de melhoramento de precisão, nós conseguimos acessar o DNA dos organismos, realizar algumas alterações precisas e com isso melhorar geneticamente, aumentando a eficiência desses organismos. Nesses casos, especificamente, a gente está falando de micro-organismos, de bioinsumos, né? Uhum. E você já tem resultados desses bioinsumos turbinados? Sim, Kelly. Nós temos... são vários projetos, na verdade, que estão em andamento. Esses projetos têm, no máximo, 2 anos, tá? Uhum. De 2 a 3 anos que estão acontecendo. E nós temos 2 resultados interessantes já. Um é um fungo conhecido, o Trichoderma harziano, é um biopesticida conhecido no mercado. E ele foi melhorado geneticamente visando aumentar a tolerância dele a estresse abiótico. A irradiação solar, né? A gente aplica ele no campo, é um organismo vivo, e ele, assim como a gente, ele é danificado pela irradiação solar indesejada. E com esse melhoramento genético, a gente aumenta a produção de uma molécula chamada melanina, uhum, e com isso aumenta a proteção desse micro-organismo em torno de 3 vezes mais em condições de laboratório, tá? E tem um outro projeto também paralelo, realizado em parceria com a Embrapa Meio Ambiente,
eu estou falando da Embrapa Arroz e Feijão, onde a gente modificou uma região do DNA de um outro fungo, da Beauveria bassiana, que também é um bioinseticida, e modificando aquela região do DNA do fungo, nós aumentamos a letalidade dele, tá? Também em torno de 4 vezes mais. Só para reafirmar, esses ensaios ainda são em nível de laboratório, tá? Isso é o ponto que eu gostaria de saber. Você está dizendo que são em níveis de laboratórios e, desculpe, eu gostaria de saber mais em profundidade para quais culturas agrícolas os resultados estão mais avançados e que tipo de efeito isso gerou, por exemplo, na proteção da lavoura ou na produção agrícola. Já tem alguma estimativa, algum dado para dividir conosco? Na realidade, é uma tecnologia muito nova, muito recente. Não há liberação. A CTN-Bio, que regula toda a parte de biossegurança no Brasil, ela libera a nossa utilização dessas ferramentas por estágios, tá? Então, esse estágio é em nível laboratorial. A gente não tem como estimar ainda em nível de lavoura. Mas o mais interessante é que esses organismos já são utilizados na lavoura. Então, se você já faz uma pequena alteração no genoma, né, no DNA, que você melhora ele geneticamente, em princípio, a chance de você ter um ganho em termos de eficiência é bem grande, porque nós não estamos mexendo no background genético, vamos dizer assim, do organismo como um todo. É uma modificação precisa, numa região pontual, para melhorar uma característica específica. Mas por que esse estudo, os biológicos turbinados, são uma nova fronteira tecnológica que promete gerar uma revolução na agricultura brasileira? Justamente pela eficiência deles, né? Essa eficiência aumentada, assim como a gente faz melhoramento de plantas, certo? Nós estamos fazendo algo muito inovador, que é o melhoramento dos bioinsumos, dos micro-organismos, dos agentes de controle biológico e promotores de crescimento de plantas. Sabe-se que o uso dos bioinsumos no Brasil lidera, né, a utilização de bioinsumos no mundo. Com esses bioinsumos melhorados geneticamente, a tendência é que aumente a eficiência desses organismos e o produtor se sinta mais confortável ainda para utilizar ainda mais esses insumos biológicos. Em termos de números, sabemos que em torno de 25% da área plantada é utilizada bioinsumos. A ideia é que com produtos mais eficientes a gente consiga aumentar essa área onde se utilizam esses biológicos. E a partir de quando essa nova era vai fazer parte do dia a dia de agricultores que nos assistem? Qual é a sua estimativa? Então, sim, Keren. A ideia é que isso vá ao campo para o produtor e para o consumidor da maneira mais rápida possível, né? Esse ano ainda nós devemos submeter toda a documentação relativa a um desses agentes de controle biológico para a CTN-Bio. A CTN-Bio tem que dar a chancela para nós avançarmos nos experimentos a campo. Então, a gente acredita que, em termos de liberação para uma indústria começar a trabalhar com esse organismo, em torno de uns 1 ano, 2 anos, estourando 3 anos. Muito bom. Só uma ressalva, já existe um produto americano no mercado, não nacional, mas americano, desenvolvido com essa ferramenta, tá? Então, é um produto apenas no mercado e aí a ideia é que o Brasil não fique atrás e a gente está trabalhando para isso. Muito legal. Márcio Vinícius Cortes, muito obrigada por estar conosco aqui, pesquisador da Embrapa Arroz e Feijão, com essa novidade tecnológica. Volte sempre. Obrigado, Kellen. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de mostrar os trabalhos da Embrapa. Nós que agradecemos. E o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta semana que o aumento da mistura de etanol na gasolina para 30% é viável tecnicamente. A fala ocorreu durante um evento de apresentação dos testes em motores. E o aumento da mistura para 30% está previsto na Lei do Combustível do Futuro, que foi aprovada no ano passado pelo presidente Lula. De acordo com essa legislação, o percentual de etanol na gasolina poderá atingir até 35%, a depender de testes realizados sobre impactos nos veículos. Segundo o ministro, essa mudança para 30% deverá elevar a demanda por etanol em 1,5 bilhão de litros. Para que o aumento da mistura entre em vigor, a medida precisa ser aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética e a meta do governo é que o E30 entre em vigor ainda em 2025. E parte das exportações de carne bovina dos Estados Unidos para a China está em risco porque no último domingo expiraram as licenças de exportações de diversos frigoríficos americanos ao país asiático. A China é um importante comprador de carnes do mundo. No caso da carne suína e de aves, o setor de proteína animal revelou que as licenças foram renovadas, mas ainda há incertezas sobre as liberações para o envio da carne bovina americana à China. Especialistas revelam que esse impasse é mais um capítulo envolvendo a guerra comercial entre China e Estados
Estados Unidos. E se os Estados Unidos exportarem menos carne bovina para a China, o Brasil pode ocupar esse espaço? A consultoria Agrifato revela que o Brasil não deverá ser a primeira opção para atender o mercado chinês nessa situação. Vamos entender o motivo. Acontece que o padrão de carne que os Estados Unidos enviam para a China é um alto padrão. Essa carne, no caso, é para atender a classe A+. E o substituto imediato da carne norte-americana seria a carne australiana, que hoje, no contexto global, está um pouquinho mais competitiva e ainda oferece essa qualidade, que seria esse nicho de mercado, né, que seria atendido dentro da China. E o Brasil ficaria margeando aí, né, ele ficaria marginal nessa matemática e não central. Então, é claro, a gente acaba vendo esse arranjo ter que ser refeito e certamente isso acaba voltando as atenções para o Brasil como o principal exportador do mundo, mas em decorrência aí do tipo de produto que a gente observa, o Brasil ficaria mais marginal nesse rearranjo. Muito obrigada, Agrifato, pelas atualizações. E agora eu tenho um recado para você. Ele é conhecido pela alta eficiência contra os percevejos da soja. Ele não faz promessa, traz resultados. Estamos falando de Zeus, o inseticida da Yara que tem efeito de choque e residual únicos contra os insetos que afetam a lavoura. Zeus age de forma incomparável, com máximo controle e proteção do início ao fim do ciclo da soja, com eficiência de controle acima de 90%. E quando o assunto é percevejo, Zeus não deixa espaço para dúvidas. Ele leva o produtor a colher resultados, sendo uma ótima ferramenta para o manejo da resistência. Zeus não é promessa, é resultado. Acesse yara.com.br ou aponte o celular para o QR Code que está aparecendo na tela e conheça a Zeus. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Yara, agricultura é a nossa vida. Yara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.